começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo, aqui com o pastor Luiz Rigonato. Quero te convidar a participar, a enviar a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp 999972005. Você também pode nos acompanhar através do nosso canal no YouTube. E vamos começar o nosso programa. Olá, pastor, tudo bem com o senhor? Olá, Raquel, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos a esse momento de compartilhamento da Palavra de Deus. A sua dúvida, ela se transforma numa referência, num instrumento de clareza, né? Porque quando você tem a sua dúvida, a maior parte dos ouvintes descobrem que é a dúvida deles também. E aí você dá a todos a oportunidade de saberem o que não saberiam, a não ser pela sua pergunta, a sua dúvida, que me responsabiliza de constituir um argumento arguído e redarguido pela justiça da palavra. Amém? Fique conosco. Maravilha. Vamos começar então, pastor, com a pergunta do Alessandro. E ele já quer saber a respeito do anticristo. Ele quer saber se o anticristo será um descendente de Caim. Eu acredito que sim. O anticristo, ele é uma criatura, né? Nós o chamamos de anticristo, mas o apóstolo João, a ele foi revelado pelo Senhor Jesus que é a besta, né? E Paulo chama de o iníquo, o abominável da desolação, o homem da iniquidade. E Apocalipse capítulo 13, que é o texto básico, é o texto referência de todas as atribuições, alegações e informações sobre a besta. Por que é chamado de besta? Porque é uma criatura. É uma criatura, digamos, a sua personalidade estranha a tudo que já vimos. E a palavra de Deus diz, Apocalipse 13, versículo 1, eu vi emergir do mar uma besta, ou seja, ele procede das nações, ele será eleito. Sobre a descendência, nós não sabemos, mas isso não é relevante. O que é relevante é que você espere pelo Senhor Jesus. Eu sei que a criatura, ela é assustadora, por isso que ela chama tanto a atenção. E quando você vê características, né? O versículo 1 fala das características do poder que esse personagem possui, que possuirá. E o versículo 2, o versículo traça características da personalidade política, a forma de poder, a forma de domínio. Vejam só o versículo 1 do capítulo 13. A Bíblia diz, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, se referindo ao poder, e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Eu sei que é espantoso, é estranho, mas aqui é apenas uma designação de poder político, de autoridade e poder, ok? Porque o anticristo, a besta, ele vai receber o poder político de uma colisão, de poder político de nações. Ele recebe 2 características de poder. A primeira é de poder político e a outra é de poder diabólico, que ele recebe o poder do diabo para exercício desse governo. Por exemplo, versículo 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Isso aqui está falando de característica dos impérios mundiais que antecederam e se sucederam. Se você olha o Império Egípcio primeiro, depois o Assírio, depois o Babilônico, depois o Medo-Persa, depois o Grego-Macedônico, depois o Romano. A besta, esse governante, ele terá características de poder e tirania e autoritarismo semelhante ao dos antigos impérios que se sucederam na história. Mas também tem uma outra característica aqui que é de perfil diabólico. E deu-lhe o dragão
o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A essa altura, o diabo não vai trabalhar às escondidas como ele trabalha. Hoje, ele exerce todo o poder sobre o mundo, mas de maneira, digamos, sutil. Mas seja a política, a educação, a segurança, a saúde, o meio artístico, tudo jaz no maligno, ou seja, o mundo inteiro ele é manipulado pelo poder do diabo. Mas como que ele faz isso? Através de pessoas que são seus instrumentos. Assim como Deus tem seus instrumentos e agentes, o diabo também os tem. E dessa maneira, esse poder ele vem também do inferno, do coração do inferno. É um poder político e um poder do diabo. Mas sobre a sua descendência, não tem como traçar o perfil e saber. Depois que ele vier à tona, será possível avaliar isso. Mas hoje nós podemos dizer que o que nós sabemos, que ele vai emergir na verdade do islamismo. Porque ele vai ser de uma religião, digamos, monoteísta e não politeísta, de um único Deus. Então tudo indica. Até porque ele possa exigir ser adorado, né? Ele vai se configurar como um Maomé da vida. Uhum. Mas ele vem para os judeus como se ele fosse o próprio Cristo. Por isso que é chamado de o anticristo. Ele vai se ocupar, ele vai exigir adoração. O falso profeta, que vai ser o seu assessor para assuntos políticos, que é uma segunda besta, um segundo personagem. A Bíblia diz que ele tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão, o falso profeta. E ele vai ter a mesma autoridade da primeira besta. A primeira besta, que é o anticristo, tem um poder político. O falso profeta é um poder sobrenatural, religioso e espiritual. Mas espiritual das trevas. E esse falso profeta, ele configura uma única religião na terra, que é a religião do anticristo, para que todos o adorem. Isso está registrado profeticamente em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Todo tipo de religião sistematizada vai ser severamente proibida. Vai ser crime para a morte praticar outra religião que não seja a adoração do anticristo. E ele exige, o falso profeta exige essa adoração a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o Senhor nos guarde. Pastor, a igreja vai passar por essa grande tribulação? Não é necessário, porque a promessa de Apocalipse capítulo 3, versículo 10 é: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então ninguém precisa ficar aqui. O Senhor Jesus vem para nos arrebatar a qualquer momento, provavelmente, iminentemente, pode ser até que a gente encerre as respostas do programa de hoje. O Senhor Jesus nos arrebate. Aleluia! E é justamente sobre arrebatamento que a Rosiane quer saber, pastor. Ela quer saber se depois de arrebatados nós iremos nos lembrar daqueles que ficaram. Uma vez uma irmã, a sua mãe faleceu e ela tinha os seus pais vivos, o pai muito doente e a mãe muito saudável, né? E a mãe talvez com 76 anos, o pai com mais de 80. E todos tinham uma expectativa que o pai morresse primeiro, mas a mãe morreu. E a mãe era aquela mãezinha e aquela esposa muito dedicada e cuidava muito bem do marido, que
maior de 80, estava bem doente. E aí, um mês depois, aquela irmã me procurou, ela perguntou: pastor, a minha mãe se lembra das coisas daqui? Eu falei: por quê? O que você está preocupada? Eu falei: não, eu estou preocupado porque se ela se lembra, ela está sofrendo muito. Porque ela cuidava muito bem de meu pai. E ela está vendo que o meu pai está sofrendo com a perda dela. E aí eu mostrei para ela, falou assim: ela se lembra, mas não numa perspectiva ou ponto de vista de sofrimento. Porque para ela todas as coisas se tornaram claras em Deus. E ela sabe que a esperança de um justo não é frustrada. Que Deus cuida, né? Apesar de passarmos por aflições e sofrimentos, a esperança dos que têm Cristo é tipo um anestésico de toda dor e sofrimento que a gente passa. Porque a gente tem esperança viva que as coisas vão se tornar maravilhosas. E que os nossos sofrimentos não são ignorados por Deus. E que logo, logo tudo se transformará numa grande glória, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu tenho para mim, Paulo dizendo, que o sofrimento do tempo presente não podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E eu mostrei para ela Lucas 16, onde Lázaro e o rico, um está no seio de Abraão, o outro está no inferno. Os dois têm memória das coisas. Eles se conheceram, se identificaram. Porque Deus não vai deletar a nossa memória. A morte não tem um poder de causar uma amnésia absoluta da sua história. Se a gente perde a memória, a gente perde quem a gente é. A existência perde o sentido. Se torna um grande enigma. E a palavra de Deus diz, Jesus contando uma história. Em nenhum lugar em Lucas 16 se registra, a não ser pelos editores no tema do texto, parábola do rico e Lázaro. Mas não é uma parábola. É um evento fatídico. É um fato. Foi um fato que ocorreu. E aí depois a Bíblia diz, eu sei que muitos se preocupam, se a gente tem memória dos que ficam, a gente sofre muito. Não. Se você está na glória e tem memória da sua família, é porque essa família ela já está relacionada para a salvação prometida por Deus, que promete em Atos 16, versículo 28. Crê no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. E o Senhor diz para o rico lá no inferno: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Então Deus está falando, você tem memória. O próprio Deus está indicando. Está indicando que você tem memória. Lembra-te que recebeste os teus bens. Se o próprio Deus está falando para alguém que está no inferno, olha, reporta a sua memória aí, concentra. Usa os seus neurônios agora espirituais, porque não são cerebrais mais. Agora está na base da alma, né? Então tem uma ligação muito grande nisso aí. E Lázaro, igualmente os males. Lázaro também tem memória deles. Agora, porém, aqui, ele está consolado. Quem vai para a glória? Em permanente conforto e consolo. Em grande glória. Meu pai, minha mãe, minha irmã, eles estão lá na glória. Eles têm memória de mim, mas na perspectiva das promessas infalíveis de Deus. Que tudo está bem, que eu estou sob os cuidados dele e que logo, logo nós estaremos juntos. Quem está no céu tem conforto e consolo. Quem está no inferno, em tormentos. Então há uma memória perfeita. Eu não sei se tem essa palavra no dicionário não, mas se não tiver pode colocar que é boa. A nossa memória ela é indeletável. Ou indeletável. Ou não é possível deletar a nossa memória. Amém? Eu espero que eu tenha te ajudado, Rosiane. Não saia daí, participe com a gente, envie a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 999972005.
Estamos de volta ao programa Tira Dúvidas ao vivo aqui com o pastor Luiz Rigonato. Participe com a gente, nos acompanhe também do nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. E não fique triste se a sua resposta não for respondida hoje, ela será. Pode ser também no Instagram do pastor Luiz Rigonato, @Luiz_Rigonato. Acompanhe lá, tá bom? A gente vai para a pergunta, pastor, agora do Jonatas. Ele quer saber se as pessoas que forem condenadas para o inferno, elas irão para onde aguardar o julgamento logo após a morte? Em Lucas 16, novamente, Jesus ele explica isso com muita clareza para nós. Se você ver a partir do versículo 19, a Bíblia diz assim que, ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Mas também havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta daquele. O versículo 22 diz a história final dos dois. Aconteceu morrer o mendigo, e o mendigo, para onde que ele foi? Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão, paraíso e terceiro céu, são nomenclaturas, terminologias e nomes do mesmo local, ok? Depois você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2, lá fala claramente. Quando Paulo, ele conta que ele foi levado até o terceiro céu, um homem que fora, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, Paulo dizia, mas eu sei que este homem foi levado ao terceiro céu. E aí ele repete, não sei se no corpo ou fora do corpo. Esse homem foi levado ao paraíso. O terceiro céu, então, é paraíso. Seio de Abraão é paraíso. Bem assim, o rico também morreu. E a Bíblia só diz que ele foi sepultado. Não conta detalhes. No inferno, o rico, estando em tormentos. Entenda só, Jonatas. Quem morre vai para o inferno. O inferno é a prisão provisória do Lago de Fogo. O Lago de Fogo ainda não foi inaugurado, não tem ninguém no Lago de Fogo. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Infelizmente, os seus seguidores vão para lá também. Mas por hora, eles estão aguardando o julgamento. Em Hebreus 9 e 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Mas ninguém foi julgado ainda, não aconteceu nenhum julgamento, nem dos salvos, nem dos ímpios. Para os julgamentos da vida de cada um, Deus não mistura plateias. Primeiro tem um tribunal de Cristo, que é o julgamento dos salvos. 1 Pedro 4,17 fala assim, que, olha, a hora de começar o juízo, o julgamento pelos de casa é chegada. E aí Pedro diz, se primeiro vem pelos de casa, o que será daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, primeiro é com os de casa, depois com os ímpios. Então, há uma diferença. O primeiro tribunal é 2 Coríntios 5, versículo 10. Tribunal dos salvos. Deus não mistura plateias. O segundo tribunal é o grande trono branco. É o tribunal que vai ser julgado todos os ímpios cujos nomes não foram achados, cadastrados, inscritos no livro da vida. Isso está em Apocalipse capítulo 20, o tribunal. Agora, os que vão ser julgados, os ímpios, as pessoas perguntam assim, se eles já estão condenados, por que vai ter julgamento? Olha, se a lei humana não condena sem antes submeter o cidadão a um julgamento justo, imagina Deus, pessoal. As pessoas perguntam, por que vai ter o julgamento dos ímpios que estão condenados? É para definir a temperatura da cela. Está me entendendo? Não é de célula, não, da cela de prisão. Eles serão julgados porque o julgamento e a sentença, ela tem gradação, tem nível. Há homens que nunca cometeram um crime, de fato. Há cidadãos de bem que vão se perder.
E Deus vai oferecer um julgamento justo, para que a eternidade, que na eternidade é aquele que perdeu a salvação, ele não sofra além daquilo que ele não praticou. Porque a Bíblia diz claramente que ele será julgado segundo as suas obras. Eu estou falando de julgamento porque a sua pergunta, Jonatas, ela tem um caráter especificamente de condenação. E você disse aqui, vão aguardar o julgamento logo após a morte. Eles aguardam o julgamento em tormentos no inferno. E o paraíso é a antessala do gozo celestial e eterno. Os que morrem em Cristo vão no paraíso, como eu li aqui para você. E os que morrem sem Cristo vão para o inferno aguardar o julgamento justo. Espero que eu tenha te ajudado, Jonatas. O sofrimento vem na antessala também. Também. É triste, né? Quem está na prisão provisória já está sofrendo a reclusão. Exatamente. E as penalidades do crime de maneira antecipada. E, aliás, quando tem a sentença final de última instância, já é contabilizado os anos que ele ficou na prisão provisória. Sim. Então, os anos que se seguem, que o juiz define a pena final, coloca no crédito os dias que ele já pagou a pena dele. Ok, pastor. E a Hélia quer saber quantos dias Jesus ficou debaixo da terra, se ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. A Bíblia diz que Jesus morreu às vésperas do sábado, ok? A sexta-feira nós é que dizemos que ele morreu. Então entenda uma coisa muito clara, Hélia. Porque você fica pensando, se ele morreu na sexta, aí você conta, sexta para sábado, um dia. Sábado para domingo, mais outro dia, 2 dias. Parece que a conta não fecha. E a Bíblia diz claramente que Jesus ressuscitou no início do 3º dia. Então, o que na verdade aconteceu, Jesus morreu na quinta-feira. Mas por que então era véspera de sábado e não era sexta? É porque hoje nós chamamos, por exemplo, dia 7 de setembro, se dá na segunda-feira, como que nós chamamos esse dia? Feriado. Feriado. Em Israel não existia essa palavra feriado, mas existia uma outra, sábado. Qualquer feriado que era comemorado, isso estava no pacote das ordenanças da lei. A lei se dividia em 3 partes: mandamentos, juízos e ordenanças. Ok? Ordenanças, irmãos, é a estrutura sistematizada da liturgia da religião judaica. E nesse pacote de liturgia tinha os dias feriados, que eram chamados dias sabáticos. Então Jesus morreu às vésperas de um feriado, na verdade de um sábado, porque em Israel não existia feriado, existia sábados. Se ia ter um dia vermelho na folhinha, seria sábado, um dia sabático. Então, para você entender, aí ele morreu na quinta. De quinta para sexta, um dia, sexta para sábado, 2 dias, sábado para domingo, 3 dias, o 3º dia. Então, essa é a confusão e a explicação de todos os grandes estudiosos. Eu estou aqui nos ombros deles, explicando isso para você. Então, está desfeita a dúvida, viu, Hélia? Sim, então Jesus morreu numa quinta-feira e o próximo dia para os judeus era um sábado, porque era um dia, digamos, um dia santo para os judeus. Então ele morreu assim. Eu espero que eu tenha te ajudado. E ele ressuscitou. Isso que é o melhor de tudo. Ele ressuscitou, está vivo, está conosco. Que o Senhor abençoe ricamente os nossos ouvintes nesse dia. Um grande abraço em todos. Maravilha, finalizamos mais um programa Tira Dúvidas ao vivo aqui com o pastor Luiz Rigonato. Não deixe de enviar a sua pergunta para a gente, tá? Para o nosso WhatsApp aqui 9999-72005. Prepare o seu coração, pastor Luiz Rigonato vai ministrar na sua vida orando por você. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela vida da sua palavra. O Senhor e a sua palavra são a mesma coisa. Obrigado pelo privilégio de compartilhar. Obrigado pelo privilégio da sua revelação sobre nós. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é a expressão do seu amor. A sua palavra ela é a expressão das suas promessas.
que jamais cairão por terra sem se cumprirem. Senhor, neste momento eu abençoo todos aqueles que conosco compartilham e vivem esse momento na sua presença. O Senhor diz que onde 2 ou 3 se reunirem no seu nome, aí o Senhor está no meio deles. E se 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma coisa que eles pedirem, concordarem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve nesse momento. Eu oro pelas famílias, eu oro por casamentos que estão em dificuldades, casamentos que estão destruídos. Haja restauração completa. Senhor, haja grande salvação entre nós. Nós proclamamos e profetizamos, Senhor, uma grande salvação. Esse é um tempo de aceleração e um tempo de apressar a sua volta. Salva, Deus bendito. Senhor, restaura a vida financeira daqueles que estão em endividamento, que estão desempregados. Eu profetizo que não haverá desempregados entre nós. Abençoe a economia no Brasil, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoe os nossos governantes, para que os fundamentos da nossa nação sejam sólidos e estáveis. A economia esteja bem, a saúde, educação, segurança e outras variáveis da administração deste país. Para que o povo tenha uma vida tranquila, uma vida sossegada, que vale a pena viver de maneira gratificante. Cura os enfermos. Eu envio uma palavra de cura agora sobre aqueles que estão enfermos, para que sejam curados em nome do Senhor Jesus. Senhor, alegra o coração daquele que está triste. Aqueles que sofrem, ó Deus, de transtornos emocionais, de doenças da alma, Senhor, os cura em nome de Jesus. Os que estão com doenças físicas sejam curados para a glória de Deus em nome de Jesus. Abençoe a nossa cidade, o nosso estado, abençoe o nosso país, abençoe aqueles que enfrentam dificuldades, ó Deus, de tragédias, de alagamento, de terremoto e de outras coisas. Senhor, em nome de Jesus, abençoe as famílias que estão desabrigadas no nosso país. Deus, ajuda, Senhor, abençoa. Toca no coração do governo, Senhor, de toda a nação, para que haja um apoio irrestrito e bem focado, bem detalhado, que haja um cuidado dedicado a essas pessoas. Senhor, ampara, socorre. Obrigado, Senhor, pela nossa situação de conforto, de paz e de alegria. Nós te agradecemos, abençoamos e glorificamos o seu nome sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém.